Como fazer as pessoas gostarem de você à primeira vista? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo hoje. Estamos dando sequência às 6 formas das pessoas gostarem de você, que está contido no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. E nós hoje vamos estudar o princípio 6, que é faça o outro se sentir importante e seja sincero. Essa aula faz parte da nossa série Relacionamentos Eficazes. E para quem não me conhece, meu nome é Juarez Fonseca, sou comunicador há 25 anos e estarei mais uma vez ministrando essa aula para você. Vamos lá! No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o professor Dale Carnegie nos alerta que é bem comum as pessoas se sentirem superiores umas às outras. Portanto, para mostrar que você não é assim, abuse das palavrinhas mágicas, por favor, muito obrigado, com licença, e seja generoso e elogie sempre. Faça o dia de alguém feliz sem querer nada em troca. O professor Dale Carnegie conta que ele estava certa vez numa agência do correio e ele viu ali um carteiro que estava um pouco com o semblante abatido, talvez pela rotina ali de pega a carta, carimba a carta, tira a carta, entrega a carta, e o professor então decidiu fazer aquele homem feliz naquele dia. Então o professor procurou uma forma de elogiar aquele homem, de fazer com que aquele homem se sentisse importante. E não foi difícil, porque o professor percebeu logo a cabeleira do rapaz, do carteiro, e ele chegou então para o rapaz e falou bem assim: mas você tem um cabelo, os seus cabelos são muito bonitos. O rapaz levantou assim, olhou para ele, já deu um sorriso, e o professor completou: eu sempre quis ter um cabelo desse, mas nunca tive paciência para deixar crescer. Talvez seja igual a mim também, que eu não tenho paciência para deixar crescer. Então aquele rapaz ficou muito feliz naquele momento, e o professor ele deduziu que aquele homem, quando foi almoçar, foi pisando em nuvens. Quando chegou em casa, deve ter dito para a esposa, com muita alegria, o elogio que recebeu naquele momento. Algum tempo depois, o professor Dale Carnegie contou a história aos seus alunos, e um dos alunos perguntou: mas o que o senhor queria em troca, professor? O professor então respondeu: se somos tão egoístas a ponto de não podermos irradiar um pouco de felicidade e fazer um pequeno elogio sem querer nada em troca, então merecemos o fracasso. Mas então o professor confessou que, claro, ele queria alguma coisa daquele sujeito. Ele queria algo de um valor inestimável e obteve o sentimento de ter feito algo por aquele homem sem que ele fosse capaz de retribuir. Esse é um sentimento que cresce dentro de nós e permanece na nossa memória por muito tempo. A lei mais importante da conduta humana. Existe uma lei fundamental na conduta humana. Se obedecermos a ela, raramente teremos problemas na vida. Na verdade, se obedecermos a essa lei, teremos inúmeros amigos e uma felicidade constante. Mas, no exato momento em que a violarmos, arranjamos problemas. A lei é o seguinte: sempre faça com que o outro se sinta importante. John Dewey dizia que o desejo de ser importante é a mais profunda necessidade da natureza humana. E William James dizia: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de ser reconhecido. Essa ânsia nos diferencia dos animais, e essa necessidade que temos é responsável inclusive pela própria civilização em que vivemos. Há milênios, os filósofos vêm especulando sobre as regras dos relacionamentos humanos, e de todas essas especulações desenvolveu-se apenas um preceito fundamental. Ele não é novo, na verdade é tão antigo quanto a própria história. Zoroastro o ensinava a seus seguidores na Pérsia 2.500 anos atrás. Confúcio o pregava na China 2.400 anos atrás. Lao Tse, fundador do taoísmo, o ensinava a seus discípulos no Vale do Han. Buda pregava sobre o assunto às margens do sagrado rio Ganges, 500 anos antes de Cristo. E os livros sagrados do hinduísmo o ensinavam 1000 anos antes. Jesus promoveu os mesmos ensinamentos nas colunas pedregosas da Judéia há mais de 2000 anos atrás e resumiu tudo em um único
pensamento, provavelmente a regra mais importante da humanidade: fazer aos outros aquilo que quereis que vos faça, conseguindo a aprovação das pessoas. Você quer a aprovação das pessoas? Quer que reconheçam o seu verdadeiro valor? Quer se sentir importante? Não quer ouvir bajulações baratas e falsas? Apenas elogios sinceros? Quer que os amigos e colegas de trabalho sejam, como disse Charles Shelby, caloroso ao demonstrar reconhecimento e que não poupem elogio? Todos nós queremos. Portanto, vamos obedecer a regra de ouro e dar aos outros o que gostaríamos de receber. Como? Quando e onde? Em todo lugar, em toda parte. Se vocês me permitem, vou contar aqui a história de como começou a minha empresa, a Kaizen Comunicação Digital, que é a nossa agência de marketing. Então, quando eu comecei, eu tinha algo em mente de trazer pessoas, trazer garotos e também garotas que fossem melhores do que eu, que soubessem na sua área, elas fossem melhor do que eu. Por exemplo, eu escolhi um copywriter que era melhor do que eu, que é melhor do que eu, inclusive, um gestor de tráfego que era melhor do que eu, e com aquilo eu fui dando responsabilidade. Eu me lembro muito bem que a turma muito nova, até hoje são muito novos, porque a empresa tem pouco tempo, são 4 anos, e aí eu fui dando responsabilidade. Eu entendi que quanto mais responsabilidade eu fosse dando para aqueles jovens, mais responsáveis eles ficariam. Então eu peguei um menino de apenas 14 anos de idade, o Breno, ele estava ali só aprendendo a fazer o tráfego pago, era um curioso ainda, nós nos conhecemos, então eu falei com ele, olha, vou lhe dar essa oportunidade. E ali eu vi o olho dele brilhar quando ele falou, mas o senhor vai me dar essa oportunidade mesmo? Eu falei, vou. Então, hoje ele é um dos maiores profissionais de marketing do Brasil. Eu sempre tive consciência disso e falo o tempo todo sobre a questão de ser fiel no pouco. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 23, ele diz o seguinte: quando somos fiéis no pouco, seremos abençoados com muito e participaremos da alegria do Senhor. Sendo assim, não vamos esperar ter uma empresa, um cargo importante, para pôr em prática a filosofia da valorização. Podemos usá-la no nosso dia a dia e fazer dela parte da nossa vida. Por exemplo, se você chega em um restaurante e o garçom trouxe purê quando você pediu batata, ao invés de você brigar, você diga com muita educação e tem que ser sincero, desculpe incomodar, mas eu prefiro batata frita. Ele provavelmente vai trocar ali o purê, ele vai reconhecer o erro dele, vai trocar o purê pela batata frita sem sequer você ter que brigar, ter que fazer caso pelaquela situação. Pequenas frases demonstram gentileza, como desculpe incomodar, você faria a bondade de me ajudar, de dar licença, de passar o sal? Por gentileza, seria um incômodo. Bom dia, com licença, obrigado, são capazes de melhorar o nosso dia e além disso são sinal de boa educação. Eu vou contar aqui a história que tem no livro de um grande escritor do século XIX, Hal Kane. Ele foi o primeiro escritor no mundo a vender 1 milhão de cópias de um único livro. E o professor conta lá que o Hal Kane, ele era muito pobre, filho de um pedreiro, mas ele se apaixonou pela leitura, pelo estudo, pela poesia, e mais precisamente pela poesia de Dante Gabriel Rossetti, né? A maioria do pessoal aí que conhece de poesia sabe quem foi Rossetti. Então ele se apaixonou e aí ele escreveu algo muito interessante sobre Rossetti e enviou para o próprio Rossetti, ao ponto do Rossetti falar bem assim, olha, se um jovem é capaz de apreciar a minha arte, é porque é um jovem brilhante. Logo em seguida, então, o grande Dante Gabriel Rossetti convida esse jovem para ir lá para a Inglaterra, onde ele morava, para ser secretário dele. Ali, todo o jogo daquele jovem mudou, porque aquele jovem fez um elogio honesto e sincero, ou seja, ele tornou aquela pessoa, ele reconheceu a importância daquele grande poeta, o Rossetti, e aquilo virou totalmente o jogo dele. Ao ser ali o secretário do Rossetti, ele estava ali a oportunidade de várias pessoas, vários escritores, várias pessoas, editores, e esse jovem escritor se tornou um dos homens mais ricos daquela região. Tanto é que ele chegou a morar em um castelo, o Castelo de Greba, na ilha de Man, que se tornou uma meca para os turistas de todo mundo. E ele deixou uma herança milionária. No entanto,
quem sabe, talvez Cicane poderia ter morrido pobre e desconhecido se não tivesse escrito um ensaio expressando sua admiração por um homem famoso. E esse é o poder do elogio sincero e de coração. Rossetti considerava-se importante. Isso não tem nada de errado. Quase todo mundo se considera importante. Se você ainda tem dúvida de sua importância, visite lá o livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e você vai ver o quanto você é importante. Mais uma vez falando sobre minha empresa, Kaizen Comunicação Digital, que é uma agência de marketing digital, eu vou falar sobre um jovem que trabalha comigo já há algum tempo, há quase 4 anos, e no dia que eu chamei ele, falei, olha, você agora vai ser responsável pela gestão de tráfego da empresa. Hoje, só para você ter uma ideia, nossa empresa é responsável por um orçamento de quase R$1 milhão por ano de tráfego, somando todos os clientes. Quando eu chamei então esse jovem, que hoje tem 17 anos de idade, mas quando eu chamei ele tinha 15 anos de idade, eu vi os olhos dele brilhar e eu tive até que sair junto para também não me emocionar. Então eu vi o quanto que as pessoas querem se sentir importante, querem, como diz William James, querem esse reconhecimento. Isso é natural, isso é inerente do ser humano. Então, se você consegue fazer isso com as pessoas, e o detalhe é o seguinte, quando está lá no livro de Mateus 25, 23, que fala, você tem que ser fiel no pouco, faça isso do seu dia a dia, faça isso o tempo todo, faça com a faxineira, faça isso com o gari que está na rua, faça isso com o caixa do banco, faça com que ele se sinta importante, seja sincero com isso, e você vai ver a recompensa que virá para a sua vida. Então eu coloquei aqui, inclusive, você é importante. Está lá no livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, se você ainda tem dúvida, vá lá. Não só você, mas todos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos que encontramos são superiores a nós em algum modo. Preste atenção. A verdade é nua e crua, é que quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você de algum modo. E uma grande garantia de chegar ao coração deles é deixar que percebam sutilmente que você reconhece essa importância com sinceridade. O filósofo Emerson, ele disse que todo homem que encontro é superior a mim de algum modo, e nesse particular eu aprendo com ele. Os grandes milionários, os grandes empreendedores, eles têm um segredo que eu aprendi lá atrás, apesar de não ser um grande milionário ainda, nem ser um grande empreendedor ainda, mas eu já tenho essa visão, que é você encontrar pessoas que sejam melhor do que você em determinada área e você juntar essas pessoas para estar ao seu lado, no seu time. Então, quando você consegue fazer dessa forma, você está lá há anos-luz à frente da sua concorrência, de quem seja, se você é um empresário, se você trabalha, você tem que ter essa visão. Então, essa frase de Emerson, o grande filósofo, eu sou apaixonado inclusive, retrata tudo, que todo homem que eu encontro é superior a mim de algum modo, e nesse particular eu aprendo com ele. Por exemplo, eu não sei varrer uma rua melhor do que um gari que está lá fazendo o tempo todo. Eu não sou melhor, eu não sei várias outras coisas, então eu sou ignorante em várias outras coisas. Eu posso ser uma pessoa especialista no que eu faço, mas no que muita gente faz eu sou ignorante, mas aprendo com eles. O patético dessa situação muitas vezes é que aqueles que têm menos motivo para ter esse sentimento de realização inflam o próprio ego com um estardalhaço de presunção. Como diz Shakespeare, o homem orgulhoso, vestido pela mínima autoridade, lança mão de truques tão baratos que fazem os anjos chorarem. Trazer mais uma história aqui, eu amo contar histórias, vocês já sabem, vocês que me acompanham aqui no canal já sabem, e aproveita aí, segue nosso canal. Ativa o sininho também, você que ainda não segue, e ativa o sininho, para você ter sempre mais e mais informações preciosas como essa, estudos preciosos como esse. Então tem uma história maravilhosa que o professor Dale Carnegie conta. O professor, quando ele fazia o curso, quando ele fazia as palestras, ele sempre incitava para que as pessoas colocassem na prática, no seu dia a dia, o que foi aprendido. Então, em relação de reconhecimento, tem um empresário que ele foi fazer uma visita, ele saiu da aula já
aquela vontade de praticar o reconhecimento. Ele foi fazer uma viagem com a esposa dele para visitar a família da esposa e lá chegou na casa da tia da esposa dele, uma senhora muito rica, e de repente a esposa chegou e falou: olha, eu vou ali visitar um pessoal que quer ir. Não, ele falou: não, vou dar atenção aqui à tia. E aí ele começou a conversar com ela. Ela morava numa casa muito grande, muito bonita, uma casa toda adornada de peças raras de todo mundo. Tudo quanto é canto tinha, cortinas de seda, aquela coisa maravilhosa. E ele começou ali a elogiar, a mostrar, mas sincero, porque ele gostava de antiguidade. Ele via ali aquelas mesas maravilhosas e elogiando o tempo todo. E aquela senhora ficou encantada com aquele elogio que ela estava recebendo daquele senhor. E de repente ela conduziu ele para a garagem e lá estavam Rolls Royces, né? Que é aquele carrão caríssimo americano, não, parece que é inglês, não sei. E aí estava aquele Rolls Royce e aí ela olhou para ele e falou assim: olha, já que você sabe apreciar tanto que é belo, eu vou lhe dar esse carro de presente. Então aquele homem falou: não, de forma alguma eu não posso aceitar, até porque não tem como, um carro desse é muito valioso e a senhora tem parentes, sobrinhos, não vão gostar e querem com certeza esse carro. Ela falou: não vou deixar para ninguém, o carro é seu, eu vou lhe dar esse carro para você. Ele mesmo não aceitando, não querendo aceitar, ele falou: não, pode ser até uma ofensa falar isso para ela. Então ele falou: ó, mas se a senhora não quiser dar para o sobrinho seu, para alguém, algum parente seu, a senhora pode vender. Ela disse mais ou menos o seguinte: eu não vou nunca ficar feliz em dar esse carro, que foi um presente, o último presente que o meu marido me deu, o marido falecido me deu, para qualquer pessoa estar aí rodando com ele. Então ele não teve mais o que fazer, até porque seria uma ofensa, uma falta de delicadeza não aceitar. Ele aceitou ali aquele presente daquela senhora. Aquela senhora, uma mulher que quando jovem era muito bonita, muito cobiçada, tinha muita atenção e muito reconhecimento por todo o tempo, mas ali já numa idade avançada, mesmo sendo uma senhora muito rica, poderosa, ali morava numa casa maravilhosa na Inglaterra, ela já não tinha mais aquela sensação de ter um reconhecimento sincero. E quando ela viu aquele homem tendo um elogio tão sincero com ela, ela não teve outra coisa a não ser dar um presente de grande valor. Não valor, eu penso que não um valor financeiro, ela tinha muitos bens, mas um valor sentimental, que foi ali como ela fez questão de frisar o presente, o último presente que o marido deu antes de morrer. E tem outra historinha também para a gente conjecturar um pouco mais sobre esse princípio 6, das 6 formas de fazer as pessoas gostar de você, que é: faça o outro se sentir importante e seja sincero. Que é a historinha sobre o jardineiro e o juiz. O jardineiro estava fazendo ali o jardim do juiz, olhando as coisas, muito bem organizado. De repente ele vê o juiz, se aproxima do juiz e fala: doutor, com todo respeito, eu quero lhe elogiar pelo seu canil. O senhor tem um canil muito maravilhoso. Eu soube inclusive que o senhor tem muitos prêmios, ganhou com seus cachorros. Então o juiz ali, os olhos dele brilhou, ele falou: sim, eu fico muito feliz com os meus animais e com os prêmios que eu ganhei. Todos os meus cachorros têm prêmio de pedigree e eu fico feliz de você ter reparado. Você quer conhecer ali o canil comigo? Então aquele senhor acompanhou o juiz e o juiz ficou por várias horas conversando e mostrando, ao ponto de chegar e falar bem assim: olha, o senhor tem filho, criança? O jardineiro falou: tenho sim, senhor. Ah, eu vou dar um presente para você levar para ele. Vou lhe dar um cachorro meu. Cachorro daquele era cachorro caríssimo, né? Quem tem criação desses cachorros de pedigree sabe que é caríssimo. E ali o juiz deu um presente maravilhoso para ele, porque só pelo fato dele ter reconhecido, ter feito naquele momento o juiz se sentir importante com a coisa que ele fazia, um hobby que ele amava muito. Será que você está dando devida importância às pessoas e reconhecendo o valor que elas têm para você, principalmente as que estão mais próximas? Converse com as pessoas sobre elas mesmas e elas o ouvirão durante horas e horas e horas. Mais uma vez, quero agradecer a você que esteve até o final do nosso vídeo, dizer para você que ainda não segue nosso canal, segue aí nosso canal, ativa o sininho, que toda vez que a gente subir uma live, toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado. Demais, beijo no coração.